Olá, boa noite. O Opinião Pernambuco está começando. O tema de hoje do nosso programa foi tomado de uma palestra realizada recentemente aqui no Recife, Vivendo ou Morrendo pela Boca. Nós queremos saber o quanto a alimentação está diretamente ligada à saúde e à qualidade de vida das pessoas. Participam do debate a nutricionista Thaisa Uchoa, o clínico geral e especialista em produtos naturais, Celerino Carriconde, e também o naturalista João Jacques Green. Boa noite. Boa noite. Grata pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou propor para vocês 4 frentes aí para orientar a nossa conversa. Os alimentos industrializados, o uso de agrotóxicos na agricultura, os alimentos orgânicos e também a qualidade nutricional aí dos principais alimentos que compõem a mesa do povo brasileiro. Vou propor que a gente comece pelos industrializados, pode ser? Primeira pergunta, então. São alimentos produzidos para terem longa durabilidade. E aí eu estou imaginando que para manter cor, para manter textura, para manter aparência, esses alimentos levam uma quantidade significativa de aditivos. Esses aditivos são prejudiciais à saúde em que medida? Quem responde? Bom, esses aditivos químicos, eles são substâncias estranhas para o nosso organismo, né? Então, se a gente pensar que o nosso intestino é a porta de entrada para todos os nutrientes, né, para o nosso organismo, para a nossa nutrição, esses aditivos químicos já começam a fazer uma bagunça no nosso organismo a partir daí. Porque o nosso intestino ele tem um mecanismo fisiológico que é o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Então, ele só absorve aquilo que realmente é importante para a gente, né? Os nutrientes em sua menor porção. E aí, quando acontece de você estar consumindo alimentos que são ricos em aditivos químicos, alimentos, também não diria nem só os aditivos químicos, mas também alimentos muito gordurosos, uma alimentação desbalanceada, né? A gente acaba alterando essa conformação e a gente acaba ficando com hiperpermeabilidade. Então, o nosso organismo acaba absorvendo o que não deveria absorver e a gente acaba também eliminando o que deveria estar absorvendo. Então, a partir daí, causa um desequilíbrio, uma bagunça tão grande que acaba interferindo principalmente na nossa saúde, na estética também e na qualidade de vida. Quais são os vilões, os principais vilões aí dos alimentos industrializados? O maior industrializados? vilão desse século é o trigo refinado e transgênico. Isso é causa da pandemia desse século. E o glúten. Você vê a incidência, de cada 3, 1 está sobrepeso brasileiro. De cada 10, 1 está obeso. Por que isso? Porque come muito trigo. E tudo refinado. Tudo refinado. E aí vem uma série de doenças. Doenças alérgicas, por exemplo, altíssima incidência, baixa imunidade, diabetes, tá? Eu curei minha diabetes só tirando o trigo e perdi 8 quilos em 4 meses, só tirando, sem fazer preocupação com dieta não, só tirando o trigo. Minha diabetes foi embora. Uhum. A minha mãe era diabética, mas eu não tenho diabetes. No caso dos pães integrais? Integral olha, uma fatia de pão integral tem 2 colheres de açúcar. Equivale a 2 colheres de açúcar. Mesmo os artesanais? Mesmo os artesanais. Porque 10% só que é integral, o resto tudo é o trigo refinado. E transgênico. É como o milho hoje também, né? Todo milho não é híbrido, é transgênico. O híbrido tem que se comprar para consumir, né? Mas o transgênico é causador de doenças, né? Está provado. Pão de queijo? Aí muda o pão de arroz, por exemplo. A mulher faz o macarrão de arroz, bolinho de arroz, farinha de arroz. Aí é diferente. E o pão de queijo também? Também. Melhor do que o pão integral. O pão de queijo também tem trigo. Mas ele tem polvilho, ele não tem trigo. Não, polvilho pode, mas o pão de queijo leva trigo também. Acho que não. Eu acho que existem receitas bom, pode ser que já não tem o trigo. Hoje a gente tem uma oferta maior, uma variedade maior de receitas sem o trigo, né? Já se pensando nessa questão do glúten. Leia o livro Barriga de Trigo,
David, me esqueci o nome dele, David do sobrenome. É espetacular. Esse livro foi que mudou a minha vida. Qual é o título? Barriga de Trigo. Barriga de Trigo. Você pode perder, um francês perdeu 40 quilos em 3 meses, só tirando trigo. Eu perdi 8 em 4 meses. Aí o trigo, além do pão, a gente vai encontrar em todas as massas. Macarrão, tudo que é refinado, tudo. bolo. Você vai no supermercado, o que você compra? É bolinha, docinha, tudo refinado. Salgado, tudo refinado. Trigo refinado e açúcar refinado, outro vilão. Outro veneno. São os 3 venenos. É o sal refinado, o açúcar refinado, o trigo refinado e transgênico. João, você faz parte do grupo Faço. que está aí organizando esse encontro, no qual está inserida a palestra que eu mencionei aqui na abertura do programa, que é Vivendo ou Morrendo pela Boca. Sim. É um nome bastante sugestivo, eu diria até persuasivo, forte. Propositalmente. Propositalmente. Mais do que uma orientação alimentar, vocês trabalham com uma espécie de militância em favor de uma alimentação mais alternativa? Sim, eu não diria nem alternativa, eu diria a alimentação humana, por assim dizer, né? Porque eu tenho lido alguns autores recentemente que falam assim, comida de verdade, em contraposição ao que se oferece no mercado, que são esses chamados junk foods, né? McDonald's, essas coisas todas que são horríveis, né? Então, a nossa visão, ela é, digamos assim, ela abrange não só o alimento, mas o preparo. Agora, o alimento, para ser processado, ele precisa de movimentação, ele precisa de respiração. Então, o foco da nossa atividade, ele engloba todos esses 3 aspectos: alimentação, movimentação, respiração, pensamento. Porque dessa forma nós podemos integrar tudo. Só para dar um exemplo, uma pessoa pode se alimentar com alimentos naturais, integrais, sem fazer nenhuma transgressão nesse campo. Se ela não se movimenta, o benefício é parcial, não é completo, não é, digamos assim, não é assimilado, né? Então, é preciso isso. E também, principalmente nos dias de hoje, tem um outro componente que é terrível, que permeia tudo, que é o tal do estresse, né? Todo mundo correndo atrás das coisas e trabalhando. Então, tudo isso prejudica a assimilação. É preciso que haja uma integração de todos esses aspectos. Só quero dizer uma coisa, o preparo, micro-ondas está condenado. Exatamente. Verdade. Micro-ondas altera a composição dos alimentos. Exato. Muda eletrodióptero, libera calor, alterou a composição química da molécula todo dia. Então, o que você está comendo? Está proibido no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o pessoal adora. Ganhei um presente do micro-ondas. Tem até aquele filme, né? Que ela ganhou o presente do micro-ondas e xingou o marido. Se eu entendi bem o que você colocou, boa alimentação sempre associada à atividade física. Sempre, sempre. Não adianta uma Não. coisa sem a outra. Não. Aliás, eu gostaria até de fazer uma colocação aqui. Existe uma ideia que está praticamente consagrada de que a melhor refeição do dia, a mais importante, é a da manhã, o café da manhã. Isso é um mito norte-americano, isso não é verdade. Por quê? E eu vou acrescentar que a base, digamos assim, da minha pesquisa e da minha prática tem a ver com a medicina tradicional chinesa e oriental. Então, os órgãos do nosso corpo, eles têm 1 hora do dia, um período em que eles estão mais receptivos para tal ou qual coisa. No caso, todos os órgãos, todos os elementos do aparelho digestivo estão muito mais propensos para receber e processar o alimento por volta do meio-dia, não é de manhã. A gente acaba de acordar de um repouso, né, supostamente satisfatório, né, e já de manhã come, não é assimilado. E o interessante é que as populações mais, digamos assim, menos informadas, né, do ponto de vista de conhecimento científico e tal, o caipira do campo, ele não come de manhã. Ele toma um cafezinho no máximo, vai para a lavoura e quando é lá pelas 10h30, 11 horas, ele cessa e aí ele vai comer. E ele tem uma vitalidade muito maior do que os frequentadores de academia.
entendeu? Então, tem que perceber isso aí. Então, essa colocação sua vai aí na contramão do senso comum. É verdade. É. Assim, quando a gente fala, muita gente chega para mim no meu consultório falando, não, porque de manhã eu faço uma refeição enorme, no almoço eu vou diminuindo. Aquela história de você comer de manhã como um rei, sim, no almoço como um príncipe e no jantar como um mendigo. Eu não concordo com essa frase. Eu acho o seguinte, que primeiramente a gente tem que olhar a individualidade de cada paciente. Sim, também. Então, assim, se eu tenho um paciente que pela manhã acorda e vai fazer uma atividade física, então ele realmente vai precisar de um pouco mais de energia nesse horário. Já se é um paciente que não vai ter uma atividade mais intensa, né, pela manhã, então a gente já consegue colocar um café da manhã que não precisa ser excesso. O que as pessoas precisam entender é que um café da manhã bem feito, um café da manhã bem equilibrado, ele não precisa ter excesso de alimentos. Ele precisa apenas ser completo, ter todos os nutrientes e os micronutrientes, né? No caso, todas as fontes. Né? Os micronutrientes a gente realmente não consegue em uma refeição, mas que a gente variando, a gente consegue realmente ter acesso a todos. Então, assim, o que eu acredito é que no café da manhã é necessário fazer uma refeição, porque justamente a gente veio de um período prolongado de jejum. E aí, eu acredito que a gente precisa dessa energia para poder dar um up, para poder realmente acordar e ter uma energia para executar nossas atividades. Em relação ao homem da lavoura, eu acho que ele tem várias outras questões que dão essa longevidade, vamos dizer assim. Né? A gente que vive na cidade, a gente está exposto a poluição, a esses alimentos, né, industrializados, a esses fast foods. Então, assim, é de fato uma realidade muito diferente. Fica difícil comparar e se basear só nessa questão do café da manhã. Eu defendo o café da manhã. Não, tudo bem. Isso Eu vou... Espaço é democrático. A gente tá falando aqui dos industrializados. O senhor, doutor Celerino, falou do trigo refinado, do açúcar refinado, como dois venenos. Os três venenos, o sal refinado. Fala-se muito em gordura trans também, como vilã nessa história aí dos bons e dos maus alimentos. O que é exatamente a gordura trans e que mal ela pode fazer ao organismo das pessoas? Vou dar um exemplo. Se você comprar um pacotinho de bolacha dessa creme cracker, tem gordura transgênica, tu começa a comer, tu comes 3 pacotes sem se dar conta. Porque a gordura trans é autoestimulante. É todo instinto autoestimulante, né? Quanto mais bebe, quer beber, quanto mais come, quer comer. Então, a gordura estimula isso aí. E a consequência dela, para o corpo humano, é uma coisa artificial, né? É péssima para o corpo, porque te dá de mais energia que você não está usando, né? E as consequências do colesterol também, né? Quais são os alimentos que normalmente têm gordura trans? Biscoitos? Sorvete, sorvete? Sim. Sorvete também. Sorvete? Ele te estimula, você come mais, né? Normalmente a gordura trans ela dá uma consistência mais espessa. Crocante, né? Isso, crocância, serve como espessante. Então, eles usam muito para melhorar a palatabilidade dos alimentos, para tornar esses alimentos mais atrativos. Eles não estão preocupados com a saúde do consumidor, em sim vender aquele produto. Exato. E aumenta o peso. Aí está o Obama lá, proibiu a gordura trans. Agora, no Brasil, aqui, quem manda aqui não é o governo, quem manda aqui é o poder econômico. Né? Tu viu recentemente, né? 2 outros pontos relacionados aos produtos industrializados. Que a gente tem hoje uma produção em larga escala, produtos light e produtos diet. E também os industrializados para bebês. Sopinhas, papinhas. Minha senhora, só está me deixando nervoso. É tão grave assim? Por favor. Totalmente contra. Ainda mais deve ser tudo transgênico. Vamos para os diets e lights e depois os alimentos para os bebês. Tá. Os diets e lights. Primeiramente, eu vou esclarecer a diferença que muita gente se confunde, né? Tem muita gente que chega, estou fazendo dieta, estou comprando alimentos diet. O alimento diet é um alimento que tem a restrição de 100% do açúcar, que é para uma população que tem
uma restrição, no caso, os diabéticos, né? Esse é o diet. O diet. E muitas vezes o diet, ele tem uma quantidade exagerada de gordura, porque no que se tira o açúcar, ele precisa colocar um outro ingrediente para manter as características do produto. Então, nem sempre é uma escolha interessante. Quer dizer, pensando por esse lado, né? Porque nunca é uma escolha interessante. E já os light são produtos que têm uma redução de 25% a 30% no mínimo de algum ingrediente para que tenha redução no valor energético, né? E aí ele é direcionado realmente para quem tem o interesse de perder peso. O light. O light. E aí o que é que acontece? São produtos ricos em aditivos químicos, né? Como foi falado aqui já hoje, que a gente tem que procurar alimentos de verdade, né? Não é ficar tentando encontrar um biscoito diet, um sorvete light. Você vai estar comendo sorvete e junto você vai estar comendo um monte de veneno. Entendeu? Coisas que vão fazer como eu falei. Quem está ficando nervosa agora sou eu. Mas é verdade. Estou muito nervosa. Morre pela boca. Então, é mais ou menos por aí. O que a gente tem que procurar, uma vez eu ouvi se falar em comida de Deus. Se for de Deus, faz bem. Se não for de Deus, não coma, não faz bem. A comida de Deus são as comidas ofertadas pela natureza. Pela natureza, exatamente. A gente vai fazer um intervalo curtinho, volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O assunto de hoje é a qualidade da alimentação e quanto essa alimentação pode interferir na nossa saúde e na nossa qualidade de vida. O Opinião Pernambuco volta daqui a pouco. Estamos de volta, vivendo ou morrendo pela boca. Esse é o tema de hoje do nosso programa. Participam a nutricionista Thaís Uchoa, o clínico geral e especialista em produtos naturais Celerino Carriconde e também o naturalista João Jacques Green. Faltou a resposta a uma pergunta que eu fiz no bloco anterior, que foi sobre os produtos industrializados para bebês, sopinhas, papinhas, aquelas coisas todas. Até Coca-Cola dando uma mamadeira para criança. Coca-Cola na mamadeira. Então, eu já vi criança com 6 meses mamadeira Coca-Cola. Agora, é um absurdo um negócio desse. O melhor para a criança é o leite materno. Leite materno faz crescer célula nervosa. Criança que vai com leite materno é mais inteligente, é mais amada, é mais equilibrada efetivamente. Porque ela recebeu o carinho da mãe. Não é só a comida, é a qualidade. Ah, meu leite é fraco. Não é fraco não, porque no amor, no leite que você passa o teu amor pelo teu filho. E ele precisa muito mais de amor do que de alimento. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra do Senhor. Né? O que é? Essa é a ligação da mãe com o filho, é importante. Hoje em dia a ligação é mínima. A mãe vai trabalhar e deixa, 2 meses, e deixa lá a criança botada. Aí toma a porcaria de leite da Nestlé, que é uma porcaria esse leite aí, que só cria doença, ainda mais agora com esse negócio da intolerância à lactose, né? Da lactose. E não tem esse negócio de intolerância, tem que tirar todo o leite mesmo. Leite é veneno, está fora da pirâmide alimentar. Então, por favor, esses negócios da Nestlé, tudo, a Greenpeace fez um formulário de todos os alimentos que não são transgênicos. Ela pediu a todas as empresas. A Nestlé não mandou para ela, para o Greenpeace. Por quê? Tudo é transgênico. A água mineral que ele comprou, a fonte de água mineral lá em Caxambu, de São Paulo, o que aconteceu? Essa água está sendo usada, tira o sais minerais para colocar nos alimentos e vende água mineral destilada. Não tem nem sais mineral, não tem. É brincadeira. Que deu o controle disso aí, meu Deus do céu? Bom, então aí uma outra pergunta. Quem controla as raposas no galinheiro? Quem responde? Já te digo. Sabe quem que é do FDA que controla o transgênico? Um funcionário da Monsanto. Botaram a raposa no galinheiro. Exato. Brincadeira. Quem controla, infelizmente, é o dinheiro. O dinheiro, ele diz que ele é neutro, mas ele tanto serve para salvar como serve para matar. Né? Então, nesse caso, ele serve justamente para destruir toda a possibilidade de uma sociedade mais, saudável. Mais saudável. Não tem como, porque o dinheiro foi colocado em primeiro lugar. Quando você coloca empresas de produção de alimentos, de remédios e coisas correlatas na bolsa de valores, acabou. O acionista quer o lucro, ele quer saber se a ação dele está valendo mais. E isso passa a preponderar sobre as outras considerações, que são
considerações de vida, né? Vou te fazer uma outra pergunta. Você também está ligado a um grupo que trabalha com restaurantes de produtos integrais. Sim. Não só nesse caso específico, mas pessoas que têm venda de produtos naturais e vegetarianos, mais ou menos aí desse universo. Normalmente é só um nicho de mercado ou é uma posição política, é uma escolha política de vida? Bom, então é o seguinte, eu vou ter que separar as duas populações. Aquela que consome os produtos, que pretende consumir, que se sentiu convencida de que aquilo é melhor, e os comerciantes, e as empresas que fabricam, que comercializam. Toda oportunidade, ou melhor, em todo, digamos assim, em todo universo de consumo, quando aparece algum produto, alguma coisa que as pessoas que estão antenadas em matéria de negócios percebem, isso aqui vai ter mercado, ela pode nunca estar ligada àquilo, mas ela diz, aqui tem uma oportunidade de negócios. Então, o que está pegando agora, o que a população quer, é produtos naturais. Então, vamos lá, vamos fabricar produto natural, mas sem critério. Fabrica para se tornar atraente, com promessas que muitas vezes são falsas, e as pessoas, nesse afã de querer melhorar a sua saúde, procuram ali sem se informar mais profundamente. Ficam assim fascinadas, que a loja é bonita, faz uma decoração bonita, aquela coisa toda, né? Eu já li muito a respeito de publicidade, a publicidade é danada, né? É uma coisa que... Né? Então, as pessoas vão atrás, mas são duas populações diferentes. Eu vou dar um exemplo, não quero citar nomes, porque fica muito chato, nós estamos dentro de uma emissora. Existem atores, pessoas da mídia, conhecidos no Brasil inteiro, que se propõem a divulgar verdadeiros absurdos, né? A respeito de consumo de determinados remédios, determinados alimentos, dizendo que são ótimos, que são bons, tal, com frases de efeito e tal. Isso é um absurdo, né? Mas as pessoas se convencem. O público, de um modo geral, não é muito informado, infelizmente. Fala em público bom ou mal informado. Os pacientes que chegam no seu consultório têm essa noção? Ou vão te procurar porque querem emagrecer, mais motivadas por uma questão estética? Eu acredito que hoje está sendo muito difundido, né? Tudo que é relacionado com a alimentação. Só que, como foi falado, as coisas são divulgadas de qualquer forma. Nem sempre a informação verdadeira é o que é passado. Então, muitos pacientes chegam para mim iludidos, fascinados, né, concordando com ele, porque chegam, por exemplo, eu cortei o glúten da minha alimentação. E o que é que você tem consumido? Pão sem glúten, bolo sem glúten, aí vários produtos, sabe? Que aí, assim, eles acreditam que o fato de ter retirado o glúten resolveu o problema. Ou seja, estão trocando 6 por meia dúzia. Isso aí. Bem por aí. Agrotóxicos, agora. Lembra daquele debate aqui? Lembro, fizemos um debate maravilhoso aqui sobre o uso de agrotóxicos. Eu não estou preocupado, não. Estou preocupado, sabe mais? Que o pessoal fica muito preocupado em combater. É como combater remédio. Em vez de propor, ele é um reacionário, reage contra, tem que ser a favor. O que fazer para ter uma boa saúde? Usar produtos orgânicos, produtos naturais, não transgênicos. Vamos propor as coisas, a proposição, não a negação daquilo, que não presta mesmo. Outro dia dizia, mas o transgênico não usa agrotóxico. Como que não usa? O que é o Roundup? O que é o glifosato? Está acabando até com os corais do litoral todinho. Que, inclusive, levando até a impotência dos homens também por aí, né? Então, as pessoas têm que ficar preocupadas. Eu não quero combater agrotóxico, eu quero fazer um produto que seja orgânico, que tenha nutrientes. Se esse produto é orgânico e não tem nutrientes, ele não precisa de agrotóxico. Se você tem uma boa alimentação, você fica doente? Não. Eu tenho 78 anos, não tenho doença nenhuma. A minha saúde está ligada à minha saúde. Estava um debate com o Rotariano, fazendo palestra do Rotariano, e na hora da comida, o pessoal comendo aquelas porcarias todinha, e começava a falar em plano de saúde. O meu é 4.500, o meu só tinha vida alta, né? Doutor, e o seu plano de saúde? Digo, o meu plano de saúde é o meu estilo de vida, de vocês é plano de doença. Acabou a discussão. Porque tu tem que ser propositivo, não ficar combatendo uma coisa.
o contraponto ao uso dos agrotóxicos seria uma agricultura orgânica. Orgânica, porque a planta fica saudável. Se você tem um solo, porque o nosso corpo precisa ser alcalino para ter saúde, né? Se você tem uma terra alcalina, com nutrientes naturais, o meu nutriente do meu sítio, a minha urina tem nitrogênio. O fósforo eu tiro do osso dos meus cachorros, que eu faço, põe no fogo. E a cinza eu ponho na fruteira para dar o fruto. Então, com esse NPK natural, eu cultivo as minhas plantinhas sozinha. E também as minhas ovelhinhas fazem cocô e eu crio minhas minhoquinhas que dão humus. Então, tem um produto que não tem quase contaminação. Tem uns bichinhos que outro que acontece, mas se você põe, por exemplo, para evitar a borboleta, planta girassol, planta cravo defunto, que evita parasitório por baixo. O girassol, que é um amarelo grande, não posa a borboleta na flor do tomate, posa no girassol. Então você vai fazer um controle biológico. Quer dizer que o girassol protege a plantação de tomate. Porque a borboleta não vai procurar o amarelo. Que é um alimento que normalmente é cultivado com a quantidade de agrotóxico absurda. Tomate. Verdade. O tomate. O tomate. Pois é, mas o girassol, ele não é transgênico e o óleo de girassol é um dos melhores ainda. Mas o girassol, eu planto lá em torno minhas verdurinhas todas lá, meus tomates não furam. Porque o girassol protege. Porque a borboleta vai posar no girassol, não posa na fruta de tomate, que é um amarelo bem desmaiado, né? Então eu não uso nenhum agrotóxico. É natural. O Brasil tem uma produção de orgânicos em larga escala? Não, é pequena escala ainda, mas essa conscientização está tomando corpo. Aqui em Recife, por exemplo, há 20 anos atrás, não sei se tinha uma feira orgânica. Hoje já tem pelo menos umas 6 ou 7 espalhadas, ou mais. 12 feiras orgânicas na cidade, né? Veio um pouco mais tarde do que em São Paulo, Rio, mas veio e está crescendo. A procura está aumentando, justamente porque existem alertas, né? Como esse que nós estamos fazendo aqui agora, né? Então as pessoas, eu tenho que ficar um pouco mais antenado, vou procurar algo mais suave para o meu organismo, menos nocivo. Cuidado com os orgânicos. Olha aquele negócio É verdade. tem muita gente vendendo produto compra no Ceasa, tem que ter cuidado, tá? Cai naquilo que é a fonte. Né? Pois é. Cai naquilo que eu falei. É um nicho de mercado, então existem os valores. Aí gente vendendo orgânico que não é Que orgânico. não é orgânico. Isso, gato por lebre. Compra no Ceasa e vende com orgânico. Ganha mais e é contaminado. Essa é a beleza. Infelizmente, Nessa época, minha mulher foi aqui numa orgânica, aqui vendendo ovos. Essa época, a galinha não bota ovo. Como é que dá essa vez ovo? O que você dá para todas as galinhas comer? A mulher ficou toda embabacada. Ela comprou o ovo da galinha de granja, vendendo como caipira e o bestalhado acreditando, né? Tem que perguntar, como é que essa época do ano, com chuva todinha, a galinha põe menos. Mas esses produtos, eles não têm um certificado? Aqui no Brasil isso não está ainda totalmente regulamentado, não. Já existe, eu sei, pelo que eu leio na imprensa, que existem proposituras para fazer com que isso se torne uma norma reconhecida, com selo de reconhecimento e tudo, mas ainda não está implementado. E aí, como é que as pessoas fazem para se proteger da má-fé? Quer dizer, como ter certeza de que eu estou comprando um produto de fato com qualidade? Porque você encontra orgânicos em supermercados, grandes, pequenos, está lá, orgânicos. E o que garante? Nas feirinhas tem as ONGs que controlam, né? Mas a gente já conhece, por exemplo, nós conhecemos os produtores que são e sabem como eles produzem, o pessoal vai lá, o grão vai lá olhar como é o plantio dele, entre eles sabem o que é e o que não é, isso aqui ele não produz isso aqui, como é que está vendendo aqui? Então, um fiscaliza o outro. Uma questão de respeitar o consumidor. Vamos falar sobre o consumo de carne também. Aí, eu quero começar por você, que é nutricionista. A carne vermelha, a carne branca, o peixe, tem propostas mais radicais, assim, né? Tem veganos, tem lacto-vegetarianos. Vamos discutir a carne. Tá. Eu não sou radical nesse aspecto, tá? Eu recebo pacientes que não gostam de comer carne, ou pelo sabor, mesmo questão de paladar, ou porque acreditam, né, que não devem comer por essa questão de ser uma filosofia, né, de vida. Falando do ponto de vista nutricional,
é um alimento riquíssimo em proteínas, né? A carne vermelha e a carne branca também. A carne vermelha eu gosto de restringir um pouco, não deixo tão à vontade por conta da gordura saturada, né, que ela tem. E aí, normalmente, o peixe é uma ótima fonte de proteína, o frango também é uma boa opção. Se a gente for pensar do ponto de vista nutricional, né, levando em consideração essa questão dos nutrientes, sem pensar na filosofia, né, no que a pessoa de fato acredita para estar consumindo ou restringindo. Filosofia à parte, e a carne se não for orgânica? O problema é o seguinte, a carne, o maior aquecimento global de hoje se dá pelo 250 milhões de cabeças de gado. O peido do gado, que é o metano, dá mais aquecimento global. Uma questão de ecologia do planeta, tem que pensar ecologia do corpo também. A carne vermelha acidifica demais o sangue. Sangue acidificado, e você vê pela urina, o pH, caminho da alimentação cancerosa. 31, o Armbruch, um médico alemão, ganhou o prêmio Nobel provando isso. Só que, como a indústria do câncer não interessa isso, porque é bom ter câncer, mas 20 anos depois dele, apareceu um italiano, um médico italiano, que eu esqueci o nome dele agora, que começou a abrir o tumor das pessoas e botar bicarbonato. 2 semanas o tumor sumia. Caçaram o diploma dele. Caçaram, estava curando o câncer. Eu trato meus pacientes com a dieta do pH. O que é a dieta do pH? Alcalinizar. O poder de acidificação da carne é 38 negativo. O poder de alcalinização, o pepino com 31. Então eu faço a pessoa comer 6 verduras, que são mais alcalinas, para uma fruta, que é mais ácida. Carne totalmente radical. E você consegue combater câncer. A pessoa come o câncer dela. Tá? O meu tumor, eu tive um tumor de próstata, eu comi o tumor 95 dias. Me autofagiei em 95 dias. Só com dieta. Perdi 4 quilos e consegui, fazia exercício, né? E consegui curar um câncer. Então eu acho que a questão da saúde hoje, está muito, o pessoal gasta trilhões, $1 trilhão só para diabetes, por exemplo. Sem contar as demais doenças. Você imagina a indústria farmacêutica, o que ganha com as doenças do povo? Não há interesse em curar, tem que controlar a doença. Quando eu comecei a usar planta, eu era ignorante ainda, eu não seguia o Hipócrates. Eu trocava os 6, que é a alopatia, pela planta medicinal. Aí eu descobri o Hipócrates, faz teu alimento, teu remédio, teu alimento. Aí eu não uso planta como coadjuvante, mas só alimentação alcalina e água alcalina, tem uma água aí, tem que pegar 4,5, Coca-Cola pegar 2,5. Tu pega crianças com câncer, a incidência de câncer em criança é altíssima. O que há hospital de câncer de crianças aí é muito alto. Por quê? Coca-Cola, o fast way of life, né? Agora partir para o slow way of life, que é outra filosofia também, né? Então, se você não mudar uma alimentação, a cura é você vai ficar a vida inteira. Tomar cibostatina a vida inteira, tomar omeprazol a vida inteira. Está brincando comigo. Isso aí é palhaçada, né? Vamos fazer mais um intervalo. A gente volta daqui a pouco, nosso intervalo é curto. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é Vivendo ou Morrendo pela Boca. Participam a nutricionista Thaisa Uchoa, o clínico geral e especialista em produtos naturais Celerino Carreconde e também o naturalista João Jacques Green. Falávamos dos orgânicos. Se eu entendi bem o que foi colocado aqui por vocês, mais orgânicos, menos remédios? Isso, mais nutrientes. Mais nutrientes. Eu gostaria de fazer até uma observação. As pessoas, como estava sendo falado aqui, elas têm esse hábito, essa cultura de estar tratando as doenças com medicamentos, que normalmente vão desencadeando outros desequilíbrios, na verdade. Se a gente levar em consideração que o nosso corpo, o nosso organismo é todo feito de nutrientes, a gente entenderia facilmente que apenas com nutrientes a gente consegue equilibrar tudo, né? Então, realmente existem vários casos de pacientes que são tratados com desequilíbrios, diabetes, doenças crônicas, que a gente consegue equilibrar só organizando o corpo, o funcionamento, o organismo do paciente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Existem alimentos que têm uma ligação íntima e profunda com a cultura local. Então, vamos pegar o queijo. Na França, Sim.
por exemplo. Como é que faz? Porque imaginar a França ou os franceses sem queijo? É difícil, é difícil. Bom, cada povo, né, desenvolveu por condições geográficas, climáticas, culturais, uma série de variáveis, né, uma alimentação que lhe é, digamos, peculiar, digamos assim, característica, né? Evidentemente que existem formas de contrabalançar isso aí, né? E os franceses arrumaram alguma forma. Uma das formas que eles conseguem é que eles comem, degustam a comida. Comem devagar, não comem de pé numa lanchonete em 15 minutos, olhando para o relógio. O que eu queria acrescentar aqui é o seguinte, é que doença, saúde, não é só uma questão de comida, é uma questão, ela é psicossomática. Tudo é psicossomático, quer dizer, depende do estado mental, emocional da pessoa, depende do que ela está ingerindo também. Depende de todo esse conjunto social, emocional. De alguma forma eles conseguem, mas também tem o seguinte, eles não escapam muito de ter problemas, também tem, né? Só que isso pode acontecer em uma idade mais provecta, né? Ou em gravidade menor do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a coisa é epidêmica, né? Na França também tem problemas de colesterol, de coisa, mas é mais ameno, digamos assim, é mais difundido. Agora, com relação à carne, se me permite, eu gostaria de fazer mais um adendo aqui. Há 2 anos e meio atrás, houve um programa gravado no Discovery Channel, onde um grupo de cientistas australianos foi fazer uma pesquisa no Mediterrâneo, exatamente nos lugares onde havia colônias romanas, né? E o que eles estavam pesquisando? Estavam pesquisando os gladiadores. Que raio de gente é essa, né? Bruta, assim, tosca, capaz de enfrentar uma luta, uma atrás da outra, enquanto não morre, né? E o que será que eles comiam? O que eles tinham assim de tão especial? Então, eles recolheram as ossadas do que sabiam que eram gladiadores e da população de um modo geral. E, através de um processo que foi feito lá na Suíça, que incluía trituração dos ossos, calcinavam os ossos, tal, para depois, então, pesquisar. Tal. E chegaram à seguinte conclusão. Os ossos dos gladiadores tinham uma quantidade muito alta de um elemento químico, estrôncio. E o estrôncio é um elemento químico que, quando presente no organismo humano, identifica o seguinte, era um vegetariano. Ah, que coisa! Mas por que eles eram vegetarianos? Porque eles tinham consciência de saúde? Não, é porque eles eram escravos. Então, para escravo não se dá comida nobre, né? Carnes, isso e aquilo. Não, dá o que tem aí, trigo, aquele trigo grosso, aquela coisa, abóboras, o que tinha na época. E eles comiam aquilo e eram gladiadores. Quando fizeram a mesma pesquisa com as ossadas da população de um modo geral, descobriram que o elemento estrôncio estava em baixa, que era a nobreza também, que comia comidas mais, entre aspas, refinadas, tal, mais nobres e tal. Então, só para concluir a questão da carne. A carne é totalmente desnecessária? Não. Se nós formos, por exemplo, viver num clima muito inóspito, por exemplo, no Ártico, nas regiões polares, lá na Lapônia, na Sibéria e tal, não dá para sobreviver lá comendo saladinha. Realmente não dá. Agora, de um modo geral, isso é bom para o organismo? Não. Os esquimós vivem, em média, muito menos do que as populações mais próximas das regiões tropicais e coisa. Menos. Porque o consumo de carne para eles é fundamental, senão eles não sobrevivem. Mas é melhor? Não. Em compensação, são raríssimos os casos de doenças degenerativas entre os esquimós, porque também não tem os transgênicos, não tem os aditivos e tudo isso. Né? Só queria dizer uma coisa. Oi. Sabe, tem que ver texto e contexto. Pega os gladiadores daquela época. Como é que era produzido os alimentos? Usava agrotóxico? Usava adubo químico? Com a Revolução Verde, começou a fazer toda uma revolução na produção de agricultura, que começava a usar só NPK, e agrotóxico,
que acontece? Qual é o valor nutritivo? Os oligoelementos, que dão os micronutrientes, por causa do estronço, por exemplo. Então, a gente tem que ver, o leite é uma cultura e tal, o francês é a cultura, o queijo de cabra que eles gostam mais. Agora, a dieta mediterrânea é outra dieta. Lá na França não tem muito orgânico. Lá na França o pessoal, inclusive uma conferência que eu aqui, Fórum Social Mundial, tinha um líder de lá que fazia uma guerrilha contra o McDonald's. Botavam fogo nos McDonald's. E tinha gente que financiava botar fogo no McDonald's. Porque o McDonald's está acabando com a humanidade. É verdade. Então você tem que ver texto e contexto. O leite antigo, eu tomava leite de vaca, eu sou gaúcho, tirado na vaca, mas para comer capim, hoje come merda, e come cevada transgênica. Então você tem que ver, quando tem uma dieta, situar texto e contexto para ver os alimentos. Hoje, meus alimentos, meus nutrientes que eu tenho um montão de micro-elementos, porque eu uso tudo, humus da minhoca, tudo orgânico. Nesse caso da França, também tem uma coisa curiosa. Dificilmente você vê, quando os franceses estão à mesa para uma refeição, você vê o refrigerante, você vê o vinho. O vinho. O refrigerante ele é mais esporádico quando você, sei lá, está comendo um sanduíche, uma coisa passageira. Mas a refeição, ela é acompanhada do vinho. Exato. Pois é, o vinho riquíssimo, flavonoides, né? E o vinho tinto melhor ainda, né? Então, acho que a gente tem que ver uma dieta dentro... Tem um povo Papua-Guiné, tem um livro de um médico que é presidente do Médico Descalço, uma organização internacional, que eu participei de um encontro lá em Espanha. Ele escreveu um livro, Papua-Guiné não consome carne, não tem câncer. É uma civilização inteira, não é pesquisa de laboratório, não. Aí você manipula o dado. Vê uma civilização. Papua-Guiné não tem câncer, não come carne. Frutas e verduras. São de extrema importância. Inclusive, hoje tem muita gente que tem medo de comer fruta por conta da frutose. Né? Acha que engorda. A frutose é uma espécie de açúcar? É o açúcar da fruta. É um açúcar simples. Mas... Benéfico ou maléfico? Na fruta, benéfico, desde que não seja em excesso. Né? O que a gente deve evitar é a frutose industrializada que vem nos alimentos. Né? Que aí eles produziram, né, esse açúcar e aí esse faz mal para a saúde. Esse realmente a gente tem que evitar, mas aí já está naquele bolo, né, dos alimentos industrializados que a gente não deve consumir. As frutas e verduras têm que estar presentes. Claro, tem essa questão, né? Quando tem o câncer é bom pegar só alcalinizantes, né? As verduras. E aí é tudo uma questão de equilíbrio. Sobre tudo que foi falado, eu entendo que existem realmente estudos que falam e comprovam, mas eu acho que na prática não é tão fácil a gente passar isso, estabelecer isso para um paciente. Eu falo pela minha experiência num consultório, é difícil chegar e dizer, não, você não vai mais comer carne. Então, assim, eu acho que, como também já foi dito aqui, se a gente tem, de uma maneira geral, uma alimentação equilibrada, né, se a gente se preocupa com esses detalhes de consumir alimentos orgânicos, de evitar o leite com frequência, se a gente não faz, se a gente evita esses alimentos industrializados, se a gente tem uma rotina saudável, né, pratica atividade física, não vai ser um dia ou outro que você vai comer uma coisa diferente que vai te levar para o caixão, vamos dizer assim. Então, assim, a gente tenta fazer, eu acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, né? Evitar o máximo que a gente pode, né? E até o nosso limite. Tem pessoas realmente que são mais radicais, e aí, de fato, é verdade, tem estudos que comprovam tudo isso que foi falado, e aí vai de cada um. Eu não abro mão de comer uma proteína no almoço, mas sempre buscando o equilíbrio de outras formas. Uma água que tem um pH mais alcalino, incluir alimentos orgânicos, ter uma rotina de fato mais saudável. Agora, Só um pouquinho, Tchela. Oi. A carne, ela tem triptofano, que é um aminoácido que vai formar serotonina. Quem é vegetariano estrito tem um problema de depressão. Mas tem subido pela castanha do Pará, que é riquíssima em triptofano, pela semente de girimum, pelas verduras, algum tipo de verdura, a própria banana, que é rica também em triptofano. Então, você tem que substituir por isso aí para poder evitar a depressão química, né? Por falta de nutrientes. É bom fazer uma dieta dessa, assim, restritiva, com acompanhamento de um profissional, para poder suprir. A gente consegue, de fato, suprir os nutrientes, as proteínas, que eu acredito que a proteína é a maior preocupação, né, de um vegetariano. Mas é possível.
a gente suprir só com os vegetais. A gente tem vários vegetais que são ricos em proteína. Tem. Né? Então, assim, fazendo com acompanhamento, eu acho que realmente é uma... Para quem está quase todo o tempo na rua, enfim, que não tem essa facilidade de escolher o próprio alimento, de estar em casa e tal. Nesse caso, o consumo de frutas, ele é mais fácil do que o consumo de verduras, né? De verduras e legumes. Porque você pode levar uma maçã, você pode levar uma pera, você pode levar uma laranja, e, enfim... Uma alimentação rica em frutas, e vamos considerar os orgânicos não estão aí em larga escala, eles requerem uma rotina mais pensada, mais planejada, senão você não consegue ter os orgânicos em casa. Dá para pensar numa política de redução de danos, quer dizer, consumir frutas em vez de estar consumindo pães enfim? É o seguinte, eu vou responder pela vertente do critério que eu estou mais familiarizado com ele, por assim dizer, que é o critério de Yin-Yang, é um termo que todo mundo já conhece, que vem da vertente da filosofia oriental. Né? Muito bem. Tem um quadro aqui que eu trouxe. A gente vai mostrar. E o que menos se fala hoje em dia na questão dos alimentos, onde se menciona muito essa questão dos componentes bioquímicos, vitaminas, proteínas, tal, mas o alimento ele tem um outro componente que raramente é mencionado, que é a característica energética desse alimento. A gente está com o quadro no ar, o quadro que o senhor trouxe. Muito bem. Neste quadro aqui, nós temos uma linha divisória que fica bem no meio do quadro. Para o lado direito, os alimentos que nós chamamos de Yang, ou seja, mais concentrados, mais positivos. E para o lado esquerdo, os alimentos que a gente chama de Yin, mais frios, digamos assim, menos concentrados, que promovem mais expansão do organismo. Muito bem. E no meio está, como diz a filosofia, a virtude, né? Ou seja, os alimentos com um pH muito próximo do pH do nosso sangue, que é mais ou menos entre 5 e 7. Né? Muito bem. Então, a alimentação, como ela tem que estar correlacionada com o clima que a gente vive, tem que estar correlacionada com a atividade física que a gente exerce, até com a idade, com tudo. Né? Então, tem que se fazer uma escolha para que o organismo não entre em desequilíbrio, ou para um extremo ou para o outro, que não é desejável. Entrar em desequilíbrio para um extremo é possível reverter, mas é um processo que o organismo se sente incomodado, porque você joga para o canto, depois puxa para o centro, joga para o outro canto, puxa para o centro. Então, o ideal é a gente pegar e comer de tal sorte que os dois lados sejam satisfeitos com nutrientes e com quantidade energética, né, sem desequilibrar muito. Muito bem. Então, no que diz respeito às frutas, por exemplo, a fruta é um alimento característico de climas tropicais e subtropicais. Não é característico de climas muito frios. Né? Então, uma coisa que qualquer um pode comprovar. Se você está num clima muito frio, no inverno, e come fruta, ainda que num ambiente climatizado, quando vai sair, vai sentir que houve um desequilíbrio para Yin, e a gente vai se sentir frio, tal. Por isso que é até instintivo. Dia frio, então vamos tomar uma sopa, porque a sopa aquece o organismo. Né? E no caso das mulheres, a fruta esfria muito a região abdominal, onde estão os órgãos reprodutores e tal. Acabou o tempo, a gente vai ter que terminar. Ai, que pena. Mas aí a gente retoma essa discussão tão importante num outro programa. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por terem vindo ao Opinião Pernambuco hoje. Boa noite para todo mundo, para você que está em casa. Boa noite, obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.